Beleza, sumiu, sumiu. Vamos ver, de lobisomem a Maledite. Olá, Ana. Essa história é sobre a minha família por parte de mãe, que desde muito tempo vem contando com indivíduos, no mínimo, estarrecedores. Não utilizarei nomes aqui, embora tenha quase certeza que ninguém da minha família acompanha o canal, por serem mais velhos. E outros indivíduos de fora dela não saberem de nada disso, já que não são coisas muito legais de serem contadas, ainda mais numa cidade pequena e extremamente religiosa. Essa história começa com meu tataravô, pelo menos pensamos que sim, já que não há relatos mais antigos do que os dele. Ele era de Minas Gerais, negro, em uma época em que ainda havia escravos no país. O que se pensa entre os familiares é que, para que não sofresse mais nas mãos dos donos da fazenda em que vivia, ele pode ter feito um pacto para que conseguisse vir a escapar do lugar sem que fosse perseguido. Digo isso por causa dos demais relatos que serão contados mais adiante. Meu tataravô, então, passou a se transformar em lobisomem. A descrição era a mesma dos demais já contados por você. Pelos grossos e negros, patas traseiras maiores, orelhas grandes que batiam e faziam barulho, né? Elas se batiam assim na frente conforme andava e faziam barulho. Cotovelos e joelhos cascudos, cheiro horrível, descrito mais como cheiro de bode. Mesmo após tendo conseguido escapar e encontrado sua mulher, formando uma família, essa transformação nunca deixou de acontecer. Não se sabe se era ou não voluntária. Ele apenas prosseguiu com isso até o fim de sua vida. O que deixa a história mais estranha é o que vem depois disso, pois, diferente das demais, ele passou esse lado sobrenatural para alguns filhos. Não foram todos, e isso se perpetuou até os dias atuais. Virando lobisomem? Meu bisavô também se transformava em lobisomem. E o seu dom, digamos assim, foi passado para o meu avô, que, diferentemente de seus ascendentes, não era capaz de se transformar em lobisomem, mas possuía outros tipos de poderes. Toda noite, o meu avô fazia suas rezas dentro de seu quarto, proibindo qualquer um de entrar no local enquanto ele não terminasse. Não sabíamos para quem eram ou o que dizia essas rezas, já que não era possível entender nada. Ele era capaz de simplesmente ficar invisível, tomando conhecimento de tudo o que acontecia pela casa. Ele era capaz de sumir, mesmo quando amarrado em algum lugar, reaparecendo somente quando bem entendesse. Ele fazia pragas caírem mortas Ele fazia as pragas caírem mortas em lavouras inteiras depois de suas rezas. Mas também fazia da vida de seus familiares um inferno, especialmente a da minha avó, que teve que fugir em sua companhia depois que ele eliminou um outro homem apenas por esse ter, de certa forma, humilhado meu bisavô. Meu avô fazia outras coisas tenebrosas também, coisas macabras. Seus dons foram então passados para um tio, uma tia, que viria a ser a minha madrinha, e pouco para minha mãe, que abomina esse tipo de coisa e nunca quis sequer desenvolver isso dentro dela. Minha tia também decidiu não buscar entrar nessa vida, embora já tenha feito algumas coisinhas, e hoje paga por isso. Esse meu tio, entretanto, sempre buscou mais e mais conhecimento sobre o assunto, comprando até mesmo o livro de São Cipriano. Acho que é São Cipriano. Fazia jogo do copo, fazia jogo do copo para falar com espíritos, fazia amarrações, fazia ali umas oferendas, fazia pequenas magias e outras coisas. Hoje ele também paga por isso. Bom, no meu caso,
mesmo sem querer ou sem ser filho desses, é um moço que nos conta, mesmo sem querer ou mesmo sem ser filho desses, acabei recebendo uma parcela desse lado sobrenatural. Eu, desde criança, sempre ouvi e vi coisas que não faziam parte deste plano, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Embora as mais marcantes tenham sido boas, eu sempre achei serem a minha avó, como a vez em que um amigo foi dormir em casa e eu tinha uma beliche feita de madeira maciça, por isso era extremamente pesada. Na cama de cima ficavam os meus livros, revistas e brinquedos, e esse meu amigo que ficaria na cama de cima já estava indo dormir, por isso eu tirei todos os livros e os empilhei no canto da parede. Enquanto ele dormia, eu continuei lendo por mais um tempo e conforme os minutos foram se passando, uma angústia foi tomando meu corpo para eu sair dali, mas eu permaneci. Mas essa angústia, que passou a se tornar um calor enorme, foi aumentando, mas eu continuava deitado lendo. De repente, os meus livros todos caíram e foi apenas eu levantar da cama para arrumar os livros que a beliche caiu no mesmo instante. Foi imediato. Eu não teria sobrevivido àquela queda, porque eu era bem pequeno, era bem magrinho. A beliche de cima caiu sobre a de baixo, era de madeira maciça, né? Bom, existem outras histórias, tanto minhas como de outros familiares. Mas o que mais tem me deixado pensativo ultimamente é a ideia de que a lenda do lobisomem possa ser realmente real. Mas não como em certos contos. Para se transformar, você precisa ser machucado por um lobisomem e sobreviver e tal. E sim a transformação por meio de pactos. Talvez o pagamento para o pacto sejam as crianças recém-nascidas e não batizadas, como já foi contado no canal, e passar para seus descendentes esse legado, sei lá. Ou esse trato, não sei. Talvez seja por isso que existam tantos casos de lobisomens pelo país, sendo eles tão isolados e poucos. Não, talvez seja por isso que existem tantos casos de lobisomens pelo país, sendo eles tão isolados e poucos, o que faz imaginar se para se tornar um tenha que se fazer um determinado pacto para determinada função, não sei. Enfim, essa foi minha história, uma história que começou há muito tempo e que ainda se alastra até os dias de hoje. Adoro o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, no caso, o lance de Maledite aqui entraria no bisavô, é isso? No vô, no bisavô, não sei, que foi meio mal ali, algumas situações. É o avô, né, que ele falou, que ficava invisível, que também matou o homem lá e tal, e fugiu, e enfim, enfim. Interessante, será? Então, de lobisomem aqui mais. Então, será que é realmente? O lance lá, lembra do relato do Tocachorro lá? O terror em Porto Alegre, né? Ele também, o homem lá fala que foi através de uma reza, uns negócios assim, que ele virava lobisomem, que ele virava cachorro. Deixa eu ler mais um relato, então, aqui, pessoal. Raul Seixas em sonho. O que poderia ser? Lembra do outro relato lá que a gente contou? Que tinha lá que ela sonhou com o Raul? Então vamos ver esse daqui, ó. Olá, família assombrada. Meu nome é Fulana e estou aqui para relatar um fato no mínimo intrigante que aconteceu comigo. E só uma pequena introdução aqui, ó. Na adolescência, eu ouvia muito Raul Seixas. Geralmente, o mês de agosto é o mês que fazem tributos em memória a ele, pois foi o mês do seu falecimento. Eu participava das passeatas que tinham anualmente em São Paulo,
tributos que faziam em homenagem à memória desse cantor que, infelizmente, não se ouve na história mais nenhum. Em homenagem à memória desse cantor que, infelizmente, não houve na história outro que superasse tamanha genialidade em suas letras. Ana, caso houver nomes, já estarão devidamente trocados. Ok. Após ouvir o relato Raul Seixas, sonho e projeção astral, eu lembrei de algo que aconteceu. Meu ex-marido, que na época éramos noivos, um dia ele teve um sonho onde o Raul aparecia para ele e falava o seguinte: ela já é minha, se referindo a mim. Quando ele me disse isso, dei-lhe uma bela gargalhada e pensei, só no sonho mesmo. Ana, depois desse sonho, eu casei, tive filhos, separei, casei de novo. Passaram-se 10 anos. E depois desse tempo todo, já com o meu atual marido, eu estava dormindo quando, de repente, deitada na cama, vou virar de lado e dou de cara com quem? Ana do céu! O próprio Raul Seixas deitado ao meu lado. Eu me senti naquela cena clássica de Nelson Rodrigues, Dona Flor e seus 2 maridos. Ele olhou para mim e sorriu e disse, oi. Eu dei um grito e acordei super assustada. Depois voltei a dormir. Ana, esse foi o relato. Desculpe se não tem nada de sobrenatural. Um abraço e beijo para todos os assombrados. Beijo para você, muito obrigada. Então, no caso, ela não acordou, né? Ela casou, tal, ela estava dormindo, deitada na cama, tá? E quando ela virou de lado, então isso foi ainda num sonho ou numa projeção astral. Porque pelo que ela diz aqui, foi aquela coisa de que você acredita que tá acordado realmente, inclusive virando na cama, e de repente você abre o olho de novo e você viu que não estava acordado fisicamente, né? Mas foi uma coisa muito real ali mesmo, onde ela tá na cama, do lado, sabe? Então, será que o próprio espírito do Raul percebeu o quanto ela gostava dele, foi lá dar um oi, ou seria outra coisa, se aproveitando da situação de que ela era muito fã, usando uma casca que ela gostaria, né, de ver. No caso, como ela era muito fã do Raul. Ou seria só um sonho mesmo, né? O que vocês acham? E vamos aqui para mais um relato, talvez o último da noite, tá? Que é cavalo fantasma. Temos algumas histórias de cavalos fantasmas aqui. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulano e vim contar um ocorrido muito bizarro que aconteceu comigo. Bom, quando eu tinha os meus 13 para 14 anos, me lembro que tinha uma festa para ir em família. Eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Só que nesse dia em específico, eu me recordo que tinha feito uma malcriação. E minha mãe me deixou em casa nesse dia, de castigo e trancado, pois o que eu tinha feito era meio grave, digamos assim. Até aí tudo bem. Em minha mente estava certo de que eles iam voltar no mesmo dia. O que não ocorreu. Começou a ficar tarde e nada deles voltarem. Eu me lembro que era um domingo. O telefone tocou e era minha mãe dizendo: fecha bem as janelas. Eu morava no térreo. Então, com muito ódio e medo também, pois eu odiava dormir sozinho, eu fechei as janelas e logo após me sentei e comecei a assistir o programa do Silvio Santos. Estava bem no final e bem na hora que passa as pegadinhas, o que me fez dormir. E bem na hora... peraí. Eu sentei e comecei a assistir o programa do Silvio Santos, estava bem no final... E bem na hora que passa as pegadinhas, o que me fez dormir com medo.
Ah, tá, pois passou a pegadinha do exorcista. Foi aí que eu comecei a ter a impressão de estar sendo observado. Fiquei com muito medo e acendi todas as luzes do apartamento. Sim, todas. Eu já fiz isso também quando estava sozinha em casa. Sai acendendo tudo. Bom, já era quase 2 horas da manhã. Eu estava morrendo de sono. Então bolei um plano para apagar todas as luzes e sair correndo para debaixo das cobertas. E dito e feito, me joguei debaixo das cobertas e nada do sono chegar. A sensação de ser observado começou a crescer mais e mais, junto com a vontade de fazer xixi. Mas eu continuei ali, morrendo de medo. Foi quando ouvi barulhos na janela da minha varanda, é isso? Foi quando ouvi barulhos na janela da minha varanda, eu acho. E logo pensei, meu Deus, será que é o velho de chapéu pontudo com estrelas que o meu irmão vive falando que vê? Tipo um mago? Então, com muito medo, eu joguei as cobertas por cima do rosto, descobrindo os meus pés. Eu não sei o que é pior, ficar com o rosto descoberto ou com os pés descobertos. Eu acho que eu não conseguiria nenhum nem outro. Ou tá tudo coberto, ou não ia dar certo, não. E os meus pensamentos não paravam de me pregar medo. Comecei a pensar na história que me contaram de que não pode dormir com os pés descobertos, ou você sente alguém tocando neles de madrugada. E aí eu logo me encolhi, e ali se passavam os minutos que pareciam horas. Eu já estava molhado de suor. Foi quando, do lado de fora, eu ouvi um barulho de cavalo galopando. O que é muito estranho, pois o meu prédio tem grades super altas. Seria impossível um cavalo pular por cima dessas grades. E ele parou entre a minha janela e alguma outra coisa, né? Ele parou ali, acho que bem ao lado da minha janela, e raspava as patas no chão, como se estivesse se preparando para dar uma cabeçada na parede, sabe? Que nem um touro que faz assim, né? Bom, eu não me lembro o que aconteceu ali. Eu só me lembro de ter acordado de manhã, todo molhado de suor, e de ter urinado por uns 2 minutos depois disso, pois eu dormi segurando. Bom, por hoje é isso, Ana e Assombrados. Eu queria muito saber a opinião do chat sobre o que poderia ter sido aquilo. Tenho outros relatos para enviar, inclusive esse do homem do chapéu pontudo com estrelas, que o meu irmão via direto e não nos deixava dormir. Enfim, obrigado por ler. Amo você e o Matheus. Parabéns pelo canal, que é o meu favorito. Um beijo para você, muito obrigada. Então, era um prédio. Ele falou que morava... Quer ver? Eu morava no térreo. Ah, ok. Tá, então... Mas como que um cavalo ia entrar, né? Passar pelos muros de que circundam ali um prédio e parar bem na frente da janela dele. Não sei, minha mãe também já ouviu o cavalo desse mesmo jeito em locais que não tem como um cavalo ter entrado, ela ouvia dar voltas e tal. E por que será que esse cavalo estava ali? Será que foi o medo dele que acabou atraindo? Porque ele já ficou com medo de passar a noite sozinho ali, né? Então, será que esse medo de ficar sozinho já acabou atraindo outras coisas? Ou, né? Porque não sei se já aconteceu algo. Tem o cara do chapéu, né? Mas assim, quando ele não estava sozinho em casa. Será que foi alguma coisa da mente dele? Mas por que um cavalo, né, raspando as patas? Ou será que era outra coisa, um barulho de outra coisa que na mente dele ele criou que, nossa, acho que é um cavalo. Mas se você fosse olhar lá, não, era só tal coisa, né? Que o som parecia um cavalo e aí a mente com medo criou. Não sei, a gente tenta achar uma explicação, né? Já aconteceu com vocês? Já escutaram um cavalo ao redor do recinto? O pônei de olhos vermelhos. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim.
Bem, sempre que eu enviar relatos, me chamarei de Sol. E desculpa se tiver algum erro ortográfico, se tiver nomes também estarão trocados. Ok. Bem, como já disse, me chamo Sol. E isso aconteceu quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, por aí, eu não lembro ao certo. Na minha casa tem 3 quartos. Antes de continuar, Ana e Assombrados, vocês lembram do desenho das Meninas Superpoderosas? Opa! Em um episódio do desenho, a Lindinha, uma das personagens, encontrou um pônei na cor roxa. Eu acho que eu lembro. Continuando. Eu acordei primeiro que a minha mãe, como de costume, e quando eu olhei para a parede, meu Deus, eu gritei muito. Era um pônei roxo com olhos vermelhos feito brasa, tipo fogo, brasa de fogo. Eu me assustei e comecei a chamar minha mãe. Em seguida, minha mãe acordou assustada, perguntando o que tinha acontecido. E aí eu contei o que eu estava vendo, só que eu fiquei assustada. Minha mãe não via o que eu estava vendo, só eu via aquilo na parede. Minha mãe não é crente, mas já foi. Mas também não duvida do sobrenatural, até porque já aconteceu muita coisa sobrenatural com ela. Enfim, ela mandou eu orar, só que quanto mais eu orava o Pai Nosso, mais o tal pônei ficava perto de mim. Depois eu só fechei os olhos e quando eu abri ele tinha sumido. Depois disso, minha mãe chamou uma pastora e ela orou no quarto e nos revelou que tinha um demônio morando atrás do guarda-roupas. Eu fiquei espantada. Enfim, esse foi o meu relato. Em breve mando mais. Beijos e até a próxima. Um beijo para você, obrigada, mas você tinha assistido esse episódio antes e talvez isso tenha usado essa imagem para te assustar, já que você era uma criança. Então, interessante assustar com uma imagem de desenho assustador, sei lá, alguma coisa assim. E que demônio era esse? Por que ele estava atrás do guarda-roupa? Que jeito chegou lá? Por que estava lá? Era ele que estava usando a imagem desse pônei roxo para te assustar? Era o mesmo do desenho das Meninas Superpoderosas? Era algo parecido? Então, ficam as questões, sim, mas eu não duvido que ela tenha visto, né, isso daí mesmo. Agora, o que é? Por que apareceu assim? A gente não sabe. Tive um déjà vu, fui para outra realidade, ouvi um doppelganger. Bora ver. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem com vocês? Bom, o relato que eu vou contar não é muito assustador, mas foi um fato bem estranho que aconteceu comigo e fico pensativa até hoje. Desculpe se tiver ficado muito grande, mas tem alguns detalhes que eu acho necessário colocar. E se tiver nomes já estão trocados. Muito obrigada. Então, vamos ao relato. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Indo direto ao ponto, o relato é o seguinte. Eu trabalho fabricando calçados, trabalhando em casa mesmo. Aqui nós chamamos de banca de calçados. Lá no meu trabalho, a maioria do pessoal, eles são família. Então era costume ir bastante irmãos, cunhados, etc. E eu preciso descrever o local de onde... trabalho, o local onde eu trabalho, para que vocês possam entender o que eu vi. Quando se adentra o portão da casa, tem um corredor, e no final do corredor é onde ficamos. Quando você acaba o corredor, tem uma mesa de aparação, é isso? Onde fica a aparadeira, que é a mãe da minha patroa. Cada um tem uma função, então, né? Mas é tudo família ali. Que é a mãe da minha patroa. E alguns metros à esquerda tem a mesa de colagem, onde eu ficava colando com mais outras 2 coladeiras. Então, ela falou que ia anexar um desenho para a gente entender. Então, era o corredor, o corredor, aí a mesa 1 e depois, tipo, um outro a mesa 2 aqui, ó. Um corredor, mesa 1, tipo numa sala, mesa 2. Ok. Voltando aqui. Então, estava eu em mais um dia normal de trabalho quando o irmão da minha patroa entra e fica parado no fim do corredor. Os nomes estão trocados, né? Ok. O nome dele é José.
Como eu disse, a mãe dele fica na mesa da ponta, que fica de cara com o corredor. Essa daqui. Então ele perguntou, ela perguntou, né? O que você tá fazendo aqui, José? E ele parado, olhando para todo mundo, respondeu, nada, mãe, só vim te dar benção. Ou pedir benção, né? Aí ele sorriu e continuou fazendo seu serviço. E ele Não, aí ela sorriu, né? A mãe dele, perdão. Ela sorriu e continuou fazendo seu serviço. E ele continuou lá parado. Ana, nesse dia, ele tinha pego Covid. E nesse momento que eu disse que ele foi lá pedir a bênção dela, ele estava sem máscara. Na hora, eu olhei para ele com uma cara meio... Por que você tá aqui, né? E tá sem máscara? Vai passar Covid para mim? Olhei para as minhas colegas de trabalho e ri para elas falando, o José tá aqui sem máscara, que medo. Bom, então ele continuou lá parado e depois simplesmente sumiu. Eu creio que ele foi embora e eu não vi, né? Isso aconteceu na parte da manhã. Então, passado o dia, já quase na hora de ir embora, a minha patroa chega na mesa de colagem e fala, o José veio aqui agora e falou alguma coisa que ele trouxe que eu não lembro. Na hora eu fiquei tipo, hã? Como assim ele veio aqui agora? Eu nem vi ele, eu só vi ele de manhã, né? E foi na hora que eu disse isso, que eu tinha visto ele de manhã, que o negócio ficou estranho. A minha patroa respondeu, como assim de manhã, fulana? Tá doida? E eu disse, claro que não. Ele veio aqui de manhã, ainda chegou perto da sua mãe e disse que só veio dar a bênção para ela, ou pedir a bênção. Ninguém estava entendendo, era nada. Nesse momento, a mãe da minha patroa respondeu, você tá doida, fulana? O José não veio hora nenhuma me dar bênção, não? Eu achei que eu tava ficando louca, Ana. Como é que eu vi ele lá de manhã e ninguém mais viu? Não era possível. A mãe dele respondeu ele, não é? Todo mundo ficou sem entender. Então eu falei, olhem nas câmeras, ele veio aqui sim. Ela olhou nas câmeras e nada dele aparecer lá de manhã. Então eu falei para ligar para ele e perguntar. E assim ela fez, ligou para ele e perguntou, José, você veio aqui de manhã pedir a bênção para minha mãe? E ele respondeu que não. De manhã ele estava trabalhando, não tinha nem tempo de ir lá. Todo mundo ficou sem entender e falou que eu estava louca. Minha patroa falou que ia até fazer uma oração em mim. Até achamos que às vezes eu poderia ter tido uma visagem dele se despedindo da mãe, porque às vezes ia acontecer algo ruim com ele, né? Mas não aconteceu nada, não. Bom, até hoje eu fico sem entender o que é que eu vi. Não é nada assustador o que eu contei, mas achei bem estranho e eu queria muito entender. Será que eu tive um déjà vu? Fui para outra realidade por alguns minutos? Ou eu vi um doppelganger? Ou existe alguma outra explicação para isso? Bom, o relato foi esse, desculpa, mesmo se tiver ficado grande e se tiver algum erro de português, vai me perdoando também. Tenho vários outros relatos sobrenaturais, porque desde pequena já vi muitas coisas que em breve irei mandar. Beijos e até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Cara, então, doppelganger não é, porque tem duas coisas estranhas aí. Ele aparecer sendo que ele não foi. E outra coisa estranha é que a mãe respondeu. Ela conversou com ele e ela disse que isso não aconteceu. Então foi toda uma cena que você viu. E as outras pessoas não interagiram com ele, mas a mãe dele interagiu com ele. Então não é só um caso de doppelganger dele. Um déjà vu? Mas não, déjà vu acho que não é desse jeito que acontece. Agora, outra dimensão? Talvez. Será que ela acabou indo, como ela disse, alguns minutos para uma realidade paralela, onde ele foi lá, conversou com a mãe e tudo, mas cada um estava numa realidade naquele momento. Isso pode explicar vários outros relatos também. O que vocês acham? Deixa eu anotar aqui que eu contei. O espírito que gritou meu nome.
Olá, Ana, me chamo Fulana. Como vocês estão? Quero contar o meu relato que até hoje segue sem explicação. Eu moro numa pequena cidade no interior de São Paulo. Sempre que precisamos passar em um médico específico, somos encaminhados para outra cidade. Pois bem, no ano de 2008, meu primo foi encaminhado para São Paulo tirar a sutura da cirurgia do coração. Ele tinha 7 anos. Já passava das 2 da manhã e eles não chegavam de São Paulo. Quase 24 horas. Eles estavam fora, acho que já fazia quase 24 horas, é isso? Faltando poucos minutos para as 3 da manhã, a minha tia ligou pedindo que ele fosse buscá-la na beira da pista, pois eles estavam chegando. Ele quem? Enfim, ele pediu que eu fizesse companhia a ele, e assim eu fiz. Eu perdi? É o primo. O primo é que foi tirar, mas para quem que ela... Não sei quem que ele pediu que eu fizesse companhia a ele, e assim eu fiz. No meio do caminho, vi 2 pessoas andando no meio do mato. As 2 inteiras de branco. Era o tio. Mostrei ao meu tio que não viu nada. Ok, quando chegamos na beira da pista, alguém vinha descendo o morro, gritando o meu nome e tirando sarro. Eu sou morena clara, mestiça, e essa pessoa vinha de longe. Nem conseguíamos enxergar quem vinha, mas gritava muito alto e fino, como quem tira sarro, sabe? Tipo, gritava assim, fulana, negrinha, haha, e ria alto. Pensei que fosse alguém que me conhecia. Quando chegou na luz, era um homem com uma roupa de sargento, mas uma roupa de época, tipo uma roupa antiga, em uma bicicleta barra forte, dessas antigas também. Meu tio, na mesma hora, passou a mão num cabo de madeira e ficou esperando. Ele passou reto, do outro lado da pista, ainda gritando o meu nome, mas não nos olhou, e eu nunca o vi na vida. Detalhe, conhecemos praticamente a cidade toda, mas eu nunca vi aquele homem. Quando de repente, antes dele chegar na ponte, ele desapareceu. Meu tio correu, olhou embaixo da ponte para ver se ele não caiu ou se a gente não estava louco, né? Mas foi real, Ana. Ele simplesmente desapareceu, assim como apareceu. Naquela madrugada eu não consegui dormir mais. Contei à minha tia e descrevi como ele estava. Ela disse que estava vestido como o irmão dela, falecido nos anos 80. Eu sou de 1996. Eu só o conheço por foto. Eu sei que até hoje isso me arrepia. E é sem explicação, Ana. Grande beijo para você e desculpe o relato muito grande. Grande nada. Beijo para você, obrigada. Mas espera aí. A foto parecia com a pessoa que estava gritando o seu nome, mas por que ele falaria isso? Ele falava em tom tirando sarro? Ele nem te conheceu, se fosse ele. Será que era alguém de outra encarnação? Mas ele falava o seu nome dessa encarnação. Gente, será que é no espírito? Mas por que essa roupa da bicicleta e não olhava para vocês? Passava... Será que foi coincidência? O nome seu mesmo? Por que ele falava desse jeito e ria e... Também não sei explicar, não. Se alguém souber ou tiver uma teoria, fala aí. Esse relato aqui foi pedido já essa semana. Foi pedido? Agora não sei se ele foi pedido, se a gente fuçou e achou o nome lá. E achou o nome interessante. Achei interessante. E aí vamos contar. Vamos fazer aqui no tipo ao vivo. Magia negra com dentes humanos. Entre parênteses, eu não sabia. Vamos ver do que se trata? Vamos lá. Não esqueçam do like, galera. Por mais que não seja ao vivo, por favor, deixem o like que ajuda pra caramba o canal. E ainda assim, mesmo sem ser ao vivo, dá pra ser patrocinador, viu? Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho aqui do lado, patrocinar. Você ajuda o canal com R$ 7,90 por mês, não mais do que isso, nem menos do que isso, um valor estipulado pelo próprio YouTube.
E você tem aí algumas vantagens, como um tempo de participação exclusiva só com a galera que é patrocinador no chat comigo. Então vocês podem perguntar, conversar, que só aparece mensagem de vocês, dos patrocinadores. E por aí vai. Tem descontos na loja. Várias vantagenzinhas. Emojis durante o chat, emojis exclusivos dos patrocinadores. E ao longo do tempo a gente vai falando... Ai, desculpa. A gente vai falando mais sobre isso. Vamos começar o relato? Vamos, Jana. Magia negra com dentes humanos. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Matheus. Caso haja algum nome, estará trocado. Ótimo, obrigada. Eu sou professora e funcionária pública com... Peraí, deixa eu ver se eu já posso... Tá, sim. Sou professora e funcionária pública com 2 matrículas, diretora de escola e tenho uma vida bem estruturada. Já estou com 51 anos, moro em um apartamento enorme e bem localizado no Rio de Janeiro. Não tenho filhos, nunca quis. Enfim, solteira, muito vaidosa, faço muito exercício físico e não aparento a idade que tenho. Minha vida não poderia estar melhor. Ai, que chique! O encontro. Certa vez estava no shopping e o vendedor, além de muito simpático, demonstrou um interesse em mim. Bem mais novo, 26 anos, bonito e encantador. Muito trabalhador, tinha 2 empregos e fazia faculdade de educação física. Me encantei desde o primeiro momento. No mesmo dia no shopping comprei um presente bem caro para ele. Um short oficial, o lançamento do time dele. O relacionamento. Ana, não poderia ser melhor. Eu estou acostumada a ficar sozinha em casa e tem momentos que preciso ficar só, comigo mesma. Ele trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade à noite. Todos os dias almoçava comigo na escola onde trabalho e depois da faculdade ficava até tarde da noite na minha casa. Aos fins de semana ele fazia curso em São Paulo a cada 15 dias. Com isso, eu tinha minha privacidade e mantinha minha rotina, pois eu também trabalho muito. Nosso namoro já durara 5 anos. Olha, ele conhecia toda a minha família e eu a dele. Viajávamos juntos e tudo era perfeito. Ele me tratava como se eu fosse a última mulher do mundo, com massagens, presentes, declarações e todos comentavam o quanto ele me amava. Eu, por minha vez, sempre o presenteava sem motivos e coisas caras. O melhor telefone, moto, meu Deus! Moto, pagava conta de telefone altíssima, muitas vezes me endividando. Logo eu, muito certinha, e o dinheiro sempre sobrou. Nunca fui de cometer exageros, até conhecê-lo. Tirava onda com um rapaz bem jovem, simpático com todos, religioso e bonito. As professoras eram transtornadas com isso, mas elas não eram meu problema. A Edith. Olha, temos uma Edith nessa história, gente. Tem que ter, né? Certa vez fui visitá-lo na hora do almoço e uma menina nem deixou eu chegar na porta direito. Me puxou e me arrastou. Eu sou pequena e ela bem malhada e alta. Feia, porém jovem e atlética. Ela foi logo me perguntando se eu tinha trocado o telefone dele, que eu chegava a trocar 2 vezes ao ano. Ela foi logo me perguntando se eu tinha trocado o telefone dele, comprado moto e outras coisas. Eu me desvencilhei dela, chamando-a de louca, pois era meu namorado e não devia explicações da minha vida para uma fedelha. Dei meia volta e resolvi nem visitá-lo. Fui para casa. Ele, por sua vez, disse que deveria se tratar de uma louca mesmo. A injustiça. 7 dias após esse encontro com a maluca, comecei a sentir muita dor de cabeça e nos dentes. Durante essa semana que se passou, os meus dentes começaram a se desintegrar. Caíram mesmo. Eu, em desespero, procurei inúmeros dentistas e médicos. Fiz muitos exames que não constataram nada. Isso tudo na mesma semana.
Eu tirei uma licença e fui descobrir o que era. Eu tirei uma licença e fui descobrir o que era. Não iria para o trabalho assim. Nem meu namorado... nem meu namorado permitia que me visitasse. Sobraram 2 dentes em minha boca. 2. O dentista me cobrou 36 mil reais para implantar todos os que estavam faltando. E é isso mesmo, gente. É caro pra cacete. Passei 4 meses sem ver ninguém, esperando os pinos calcificarem, para poder enfim colocar os novos dentes, que em 7 dias ficaram moles e bambos. O dentista me explicou que o osso não sustentara nem com enxerto ósseo, embora minha arcada não tivesse sinais de descalcificação. Só falava com meu namorado pelo WhatsApp, pois até para falar era difícil. A verdade. Uma amiga me resolveu... Uma amiga... Acho que... uma amiga me disse para procurar ajuda espiritual. Ela era espírita kardecista. Os guias espirituais encontraram uma energia muito pesada e ruim em mim, mesmo eu não tendo falado nada nem para cumprimentá-lo. Tamanha vergonha de falta de dentes. Mas me deram um recado que a verdade em breve bateria à minha porta. Não imaginei que fosse literalmente. Passados poucos dias, a louca do shopping, Edith, tocou a minha campainha. Ela era casada com o meu namorado há 14 anos. Tinha álbum de fotos, certidão de casamento e mensagem dele daquele dia mesmo, dizendo que a amava. Meu mundo caiu. Eu nem podia falar nada, pois eu não queria que ela visse o meu estado. Apenas ouvi. Ela me disse que ele trabalhava apenas no shopping. À tarde ficava com a mãe dela, que era doente. Ela me disse que ele trabalhava apenas no shopping. À tarde ficava com a mãe dela, que era doente, e à noite fazia faculdade, que emendava com um curso e acabava somente na madrugada. A cada 15 dias ele viajava para fazer especialização. Esses eram todos os momentos que ele ficava comigo. Ela somente descobriu por uma mensagem anônima. A família dele não gostava dela e todos mentiam para mim. Todos sabiam que ele era casado e vivia bem com a esposa, mas a minha sogra dizia que eu era a esperança dela para ele se separar da menina. Por fim, ela me disse: "Você não precisa me responder nada. Sei que você não consegue. Você está sem dentes e para cada dente que você perdeu será o número de anos que você irá viver." E foi embora. Resultado? Pus fim ao namoro e excluí toda a família dele, que acabou virando minha família até então. Comecei a frequentar o centro kardecista de minha amiga, continuei de licença médica no trabalho, me fingia de muda para não falar. Nem dentadura eu conseguia usar, pois fazia feridas na boca. Em uma sessão me foi dito que a tal menina me fizera magia negra e que eu só me libertaria dela quando a achasse, pois estava na minha casa. Mas como? Se a moça não passou da porta e o que ocorreu foi bem antes dela ir na minha casa. Procurei por toda a minha casa, bolsas e lugares mais improváveis durante 2 dias. Eu não dormi, eu não comi, só caçava uma coisa dentro de casa que nem sabia o que era. Não havia ganhado nenhum presente, nada parecido. Já estava desistindo quando fui molhar minhas 2 plantas no corredor. Havia quase enterrado na terra um colar negro com muitos dentes pequenininhos. Fui correndo com aquilo para o centro, não querendo nem encostar naquele treco correndo. Me foi explicado que aquele tipo de magia era feita com dentes de leite de crianças com o intuito de matar a pessoa aos poucos, começando com sua maior fraqueza.
Entendi na hora que era a minha vaidade, né? O que mais do que você perder os dentes, gente? Pensa bem, uma das coisas mais importantes na sua beleza é o seu dente, são os seus dentes, não é? Pensa. Cabelo a gente tenta dar um jeito, tudo, mas e dente? Né? Bom, a minha vaidade. Não recuperei meus dentes. Minha saúde está cada vez pior. Estou fora de forma, me aposentei com salário baixo e meus cabelos estão completamente brancos. O centro deu um fim àquele colar, nem sei como, mas não conseguiram acabar com o mal me feito. Não sei que fim os dois tiveram. Nunca procurei saber. Eu claramente sinto que me restam poucos anos de vida, e a solidão que eu amava tornou-se minha única companheira. Em todo esse tempo eu não sabia que ele era casado, nem mesmo desconfiava, com tantas pessoas mentindo para mim. Também não sabia do que o ser humano era capaz de fazer para acabar com a vida de outra pessoa. Cuidado, meninas. O mundo de nós mulheres tem muita maldade. Tô falando, mulherada, não é fácil, gente. Como? Ui. Mano, olha só. O que a mulher tinha a ver? Ela não sabia que o cara era casado. Você tinha que fazer magia pro marido, ué. Não é o seu bonito lá que tá indo atrás das outras? Por que vai fazer com as outras que nem sabia? Quem tem que tomar é ele, não tem que fazer magia pra ninguém. Mas quem tem que tomar a coça é o fulano, não é? Por que ir lá brigar com a mulher? Se o meu marido me trai, pode ser que ela também saiba, que ela saiba que ele é casado. Mas não é ele que é casado com você, não é ele que deve fidelidade a você, não é ela, não é? Então briga com ele, termina com ele, acaba com a vida dele, não acaba com a vida de ninguém, gente. Mas enfim, tipo, dá licença pra você, tchau, você é nada, então tchau. Aí você briga com ele. Não é ele que queria estar com você? Ninguém tá amarrado. Não, alguns estão, né? Mas ninguém tá ali por... Se você tá ali é porque você quer. E se você quer, por que vai atrás de... Então, entendeu? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Ainda vai acabar e vai continuar com fulano que te traiu uma vez, vai trair outra. Você vai ficar acabando com a vida de um monte de mulher e o fulano vai continuar te pondo chifre. Ai, meu Deus. Pensa, mulherada. Pensa um pouco. Homem também. Tem um monte de homem bobo aí. Pensa. Ai... Vamos comer um pouquinho de brigadeiro e passar esta fúria, não é? Mas o que eu fico assim é como que a pessoa... Por que não larga a mão? Tem que acabar com a vida da outra. Por mais que tivesse saindo, que tivesse traindo mesmo. Chega pra lá e continua a tua vida. Ué, você não é capaz de continuar a vida e continuar procurando, né? Vai ter mais gente. Se ele já te traiu, ele não merece mais, não é? Já não merece mais ou coisa. Você vai continuar com uma pessoa que já te traiu, assim, nesse naipe ainda. Enfim, por que fazer maldade? Mas volta. Por mais que ela esteja ruim, eu não sei, não conseguiu desfazer isso, gente. Nenhum lugar, já foi a outros lugares, a outros centros, a outra igreja, não sei, para tentar desfazer isso. Porque de qualquer forma volta. O que ela fez vai ser cobrado dela também. Então, no fim, acaba que duas pessoas acabam... Ó, não é? Duas. Para quem fez e quem... Mas, quem sabe tem volta ainda, né? Tenta mais coisas, mais libertação. Que maldade, mas tudo no fim o que assusta, tá vendo? Não foi nenhum espírito, não foi nem nada assustador, que um bicho com dentes e olho vermelho que pulou, não foi isso. O que mais assusta é a maldade do próprio ser humano, que é capaz de ir atrás dessas entidades baixas pra fazer. Não foi a entidade que de graça foi atrás dela e acabou com a vida dela. Algum ser humano com maldade no coração foi atrás disso pra fazer mal pra ela. Então, gente... Ser humano, o que eu digo? Mulher. Olha, 99% dos relatos que eu conto de magia que é feita pros outros é feito por mulher. O bicho é ciumento, o bicho é feio, hein? Por isso que fala aquela coisa. Como que é? Ai, não lembro agora o ditado lá de mulher. Mulher. Não sei.
Pessoal, vamos, né? Sejamos mais brandos aí, porque é uma covardia também, né? Porque você vai acabar, você mata a pessoa, você quer matar a pessoa sem encostar a mão, né? A mesma coisa que chegasse lá e só que é escondido, é através de magia, de não sei o que, mas tem sangue nas mãos também. Enfim, que triste. Que triste. Mas é isso, galera. Tem alguma opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Tem alguma história parecida? Manda o relato pra gente. Tá, vamos lá. Vamos ver esse relato aqui. A menina na minha porta. Eu fechei aqui, fechei. Oi, Ana, me chamo fulana, porém pode me chamar de outro nome. Fico muito feliz por estar enviando o meu primeiro relato. Esse ano completei 18 anos, mas acompanho você e o Matheus desde os 9. De onde eu tirava coragem para assistir? Eu também não sei. Gostaria de agradecer por ter feito parte da minha vida. Eu sou viciada até hoje. A menina na minha porta. Então vamos lá. Por volta do ano de 2014, não lembro ao certo o ano, por ser uma criança, né? Porém, foi na época que lançou Chiquititas, a última versão, a mais nova. Então, por esse motivo, acredito que foi em 2014. Estava eu chegando na minha casa com os papéis que eu tinha acabado de comprar junto com meu pai, pois minha mãe tinha viajado e por ele não saber cozinhar, sempre que minha mãe viaja, compramos lanches ou comidas fora. Como de costume, em dias de semana... pastéis. Me perdoem, tá? Estava eu chegando na minha casa com os pastéis que eu tinha acabado de comprar junto com meu pai, tá? E como de costume, em dias de semana, tem a programação normal do SBT, né? Então eu liguei a TV que ficava no meu quarto, desliguei a luz do quarto. Consequentemente, o quarto ficou iluminado apenas pela televisão. Porém, eu sempre deixei a porta do meu quarto aberta, com a luz do corredor acesa, pois sempre tive medo do escuro. Até então, tudo estava normal, Ana. Porém, eu comecei a me sentir desconfortável. Eu não sei explicar com palavras o que eu estava sentindo, porém é como se tivesse algo me olhando. E mesmo com essa sensação, eu não via nada fora do normal. Eu tentei ignorar, pois sempre tive o pensamento de não deixar transparecer o medo que eu estava sentindo. Quem sabe o que estava ali ia embora, né? Passado alguns minutos, eu ainda tentando ignorar e continuava pleníssima, fingindo que não estava sentindo nada e dando foco total na novela. Prioridades, né, Ana? Eu senti uma vontade de olhar para a porta do meu quarto, que, como falei anteriormente, sempre deixei aberta. Assim que olhei para a porta, estava lá a clichê menina do filme O Chamado. Sim, a Samara. Ana era idêntico. Vestido branco, cabelo longo e preto cobrindo o rosto. Naquele momento eu tomei uma atitude a qual não sei se tomaria hoje em dia. Assim que vi essa menina na frente da minha porta, eu pensei que ela poderia fechar a porta e me deixar presa ali com ela. Ai, verdade. Então eu levantei da cama e corri em direção à porta. Sendo assim, passei do lado da assombração. Porém, ela sequer mexeu um dedo. Continuou ali imóvel. Porém, a coisa mais triste aconteceu enquanto eu corria. Sem querer, eu deixei o prato onde estavam os meus pastéis cair no chão. O prato quebrou e os meus pastéis ficaram no meio dos cacos de vidro. Obviamente, meu pai não deixou eu comer eles. Aí eu ia brigar com a assombração. O quê? Você me fez perder os meus pastéis. Menina, agora você me volta aqui. Agora você apareça e você me traga um pastel. Porque você me fez perder o meu pastel. Aí a assombração ia falar, agora você aparece de novo. Vai, com o pastel na mão. Ah, menina. Bom, continuando, desculpa, ela não tava. Isso daí sou eu que tô falando. Enfim, tadinha, ficou triste que perdeu o pastel. Um fato para se lembrar. Eu nunca tinha visto nada sobre o filme O Chamado ou algo do tipo.
Isso também me ocorreu nessa mesma época, porém... Um fato para lembrar. Eu nunca tinha visto nada sobre o filme ou algo do tipo. Isso também me ocorreu nessa mesma época, porém com a boneca Annabelle. A mesma coisa do Chamado, é isso? Só que com a Annabelle. Não a original, a Annabelle, a Raggedy Ann lá, né? A do filme mesmo. Eu já sonhei que ela era uma nova aluna na escola. Imagina que graça entrando aquela nova aluna na escola da Annabelle. Sonhei que ela era uma nova aluna na escola onde eu realmente estudava. No dia seguinte, eu contei para as colegas e já captaram de quem eu estava falando quando contei as características, né? Me mostraram uma... detalhe que ela não conhecia o filme, é isso que ela tá falando. Aí, quando mostraram uma foto, eu confirmei que era aquilo lá mesmo. Eu não sei como explicar esses dois casos, mas sim, aconteceu. Se alguém tiver uma explicação de como eu vi e como eu sonhei com coisas que remetem ao mundo não carnal e também aos filmes, né? Porém, sem nunca ter visto ou ouvido nada a respeito desses filmes, se alguém tiver como me explicar, eu gostaria muito de saber. Enfim, é isso, Aninha. Obrigada por ter separado um tempo para ler a minha história. Obrigada por tudo. Um beijo para você, muito obrigada. Então, estranho que nos dois casos foram personagens de filmes, mesmo ela dizendo que nunca viu nada a respeito desses filmes. O que será? Quem souber, deixa aí nos comentários. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.